Bom, hoje nós estamos iniciando então o seminário especial, né, sobre as tecnologias de cura extraterrestre. Como, né, nós já falamos sobre tecnologias holográficas, já falamos sobre as tecnologias de navegação interestelar dos extraterrestres. E agora, esse seminário especial, nós vamos falar sobre, né, a tecnologia de cura utilizada pelos extraterrestres. E no capítulo de hoje, nós vamos fazer a seguinte discussão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, real, essa é uma história real. Obrigado. Os caras no Brasil compraram uma máquina alemã, super sofisticada, uma máquina gráfica sofisticadíssima, alemã, né? E de repente funcionava perfeitamente, até que um dia a máquina, pum, deu um clique, a máquina parou. Sabe? Parou. Os técnicos brasileiros, e olha daqui, e olha de lá, e fuça daqui, fuça de lá, contrataram os melhores técnicos, gastaram uma fortuna, os caras não achavam o defeito, em hipótese alguma. Sabe? Não conseguiam consertar a máquina de forma nenhuma. Então, liga lá para a Alemanha, pro fabricante, né? Fala, ó, tá acontecendo isso, manda um técnico aí, certo, de vocês, para ver o que está acontecendo com a nossa máquina, né? Para ver o que está acontecendo com essa situação. Bom, os caras demoram um tempinho, cruzam o oceano, vem de avião, o técnico, chega aqui no Brasil, técnico chega na máquina, olha, fala, liga a máquina, pode desligar. Ele vai lá, cata a caixinha de ferramenta dele, sabe? Vai lá, abre o painel da máquina, vai ali atrás, tem um parafuso, ele só pega uma chave e dá uma ajustada no parafuso. Pode ligar a máquina. Funcionando perfeitamente. Quanto que é o seu serviço? O cara, $1.000. Mas como? $1.000 para você apertar um parafusinho só? Você não demorou nem 30 segundos. Não, para apertar o parafuso, eu cobro R$1 só. Mas para saber qual parafuso apertar, aí é 999. Vocês não ficaram com 300 técnicos aí, gastaram uma fundo, ninguém sabia qual parafuso apertar? Agora a pergunta é, nós temos 1 milhão de médicos aqui, e ninguém dá jeito para a morte, às vezes ninguém cura câncer, ninguém cura um monte de doença. E se nós chamássemos, né, o técnico do fabricante? Ou seja, o técnico do fabricante é o cara que conhece o produto na fonte, quem projetou, quem desenhou, tá? Você está entendendo? É o cara que trabalhou na construção daquela máquina. Então ele sabe tudo sobre a máquina, sabe todos os defeitos e sem dúvida nenhuma sabe como consertar essa máquina. Por isso nós na aula de hoje, para mostrar para vocês por que os extraterrestres têm uma capacidade praticamente infinita de cura de nossos corpos e de qualquer mal, qualquer doença que possa se acometer em nossos corpos, né? Nós temos que entender e irmos na origem de quem nos fabricou. Quem fabricou esse corpo, quem projetou esse corpo biológico e instalou este corpo aqui na Terra. Quem desenhou ele com todas as capacidades, né, auditivas, visuais, sensoriais, né? Quem projetou esse corpo, né, para abrigar o espírito. Nenhum médico, nenhum cientista terrestre sabe até hoje que esse corpo só serve para abrigar o espírito. Ele foi projetado para abrigar o espírito. As pessoas, maiores cientistas, acham que morreu, acabou.
né? Então, na verdade, a primeira coisa muito importante que vocês têm que entender, que se não existir o espírito animando este corpo, esse corpo não funciona. Já é o primeiro aspecto. O dia que o espírito sai e morre, e tudo para, e esse corpo vai à podridão. Então, o que mantém este corpo funcionando e existindo é uma coisa que a ciência desconhece totalmente, que é o ânima na história. Você sabe o que significa ânima? Anima, né? Você acha que vocês conhecem, essa é uma palavra mais antiga, mais grega. O que significa animação? Vocês fazem um desenho, por exemplo. Como é que vocês animam aquele desenho? O que é uma animação? Isso, fazer aquilo se movimentar, aquilo ter uma própria vida, ter um ânima, a gente chama, ter uma alma. Ânima, alma são praticamente sinônimos, vem disso aí, né? Então, os antigos sabiam que tinha um espírito que animava o corpo, que dava vida ao corpo, e não o contrário. Quando o espírito saía, o corpo já estatelado e morto. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, que a nossa medicina não sabe, é exatamente isso. Nós temos um corpo, né? E associado a este corpo, nós vamos ter um espírito, ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Então, esse azul será o espírito. Quando o espírito está conectado ao corpo, e não se esqueça, o espírito se conecta ao corpo no cérebro, numa parte do cérebro, é o hardware, é onde está o plug USB lá. Né? Porque você pode até fazer uma experiência se vocês quiserem. Pode cortar os 2 braços, o cara continua pensando e existindo. Corta as 2 pernas dele, ele continua existindo. Se você cortar o pescoço daqui para baixo e colocar máquinas para coração, máquina para respiração, máquina para o rim, o cara continua existindo perfeitamente, pensando, sentindo e amando. Ok? Então, o que dá vida? Aonde está a conexão do espírito com o corpo? Provavelmente na cabeça. Tá? Então, basicamente, nós temos que entender isso que a medicina não entende. Então, o corpo é uma roupa dessa entidade aqui. É essa entidade que ama, que sente, que chora. Ok? O corpo só reflete os estados vibracionais, emocionais e psíquicos dessa entidade chamada espírito, chamado alma, dá o nome que vocês quiserem. Então, se esse espírito está triste, o corpo vai chorar, vai solver lágrimas. Todo o processo emocional que esse espírito vivencia, o corpo recebe uma influência. Se esse espírito estiver em depressão, muita depressão, e ele está conectado ao corpo, este corpo biológico vai sofrer todas as consequências de um estado depressivo. Ele vai ficar doente, né? A digestão dele não vai funcionar direito, os órgãos não vão funcionar. Por isso que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Né? Uma atividade é outra. Então, este corpo, isso aqui, eu quero que vocês entendam que ele existe. Né? Ele existe no universo há bilhões de anos. Esse corpo não, este corpo, o corpo, né, este corpo aqui, ele é uma roupa, né, projetada para uma experiência na Terra. Ou seja, ele tem que ser projetado de acordo com o sistema da Terra, com a gravidade, com a atmosfera, tipo de alimento que existe aqui que ele vai poder usar, combustível. Então eu quero que vocês entendam que toda a vida, presta atenção, toda a vida nunca se iniciou na superfície de planetas. Tá?
Essa é uma teoria antidarwinista, essa que eu estou falando para vocês. É uma teoria antidarwinista, porque todos os darwinistas acham que a vida é um fenômeno natural. É um fenômeno ao acaso. E as mudanças de espécies, as adaptações das espécies, tudo que o Darwin estudou, né, que ele dizia que existia um fenômeno chamado mutação, que provocava uma mudança no DNA e nas características daquele ser, daquele animal, para se adaptar ao meio ambiente, se esfriava pra caramba, né? Ele tinha que ter pelos longos para se proteger, senão morria, né? E assim por diante, que a gente chama de a teoria da adaptação das espécies, a evolução das espécies no processo de adaptação. Mas isso é uma total mentira, isso é um total desconhecimento do que existe por trás de todo o projeto Terra. Então a teoria de Darwin, para nós, esotéricos e espiritualistas, ela não funciona, ela está errada. Tá? Porque todas as mutações, segundo Darwin, aconteciam ao acaso. Por acaso, né, que eu vou dar um exemplo típico da teoria darwinista. Existia uma certa região do planeta onde só existiam coelhos pretos. Só coelhos pretos. De repente, a Terra entrou num processo de glaciação e o gelo cobriu praticamente grande parte do planeta. Aí, simplesmente, coelhos pretos deixaram de existir e, inexplicavelmente, apareceram coelhos brancos e peludos. Né? Aí, o Darwin vai explicar, os coelhos pretos vão desaparecer porque eles ficam presas fáceis contra a neve, aquela coisa toda, os pássaros, os gaviões vão lá e pegam, vê, vai, facilidade. Os coelhos nascidos brancos, eles têm mais camuflagem na neve, então não são visíveis, eles têm vamos supor assim, uma capacidade de sobrevivência muito maior do que o coelho preto, por causa da camuflagem. Mas a pergunta primordial é, como que os coelhos brancos apareceram onde não existia coelho branco? Na verdade, o Darwin falava assim, ó, até existia coelhos brancos, mas ele morria facilmente, eles não eram dominantes, porque pela adaptação da espécie, o branco, quando o clima é assim, ele era mais visível, então era comido pelos animais. Né? Só que isso não é verdade. A grande verdade não é essa. A grande verdade é que tem um caminhão de gente do outro lado lá, né? acompanhando toda a evolução do projeto Terra, e quando acontece esse tipo de fenômeno, são eles que têm que projetar os coelhos brancos. Eles que têm que desenhar a matriz genética e começar a aparecer coelhos brancos. Ok? Não é uma coisa por acaso, não é porque o Sol mutou, deu uma série mutante, sabe? Poderia ir à extinção com eles, simplesmente porque como é que não vai, por exemplo, não parece coelho branco, e aí como é que faz? Vai morrer todo mundo e entra... Não. Aí os engenheiros genéticos lá, que têm que sempre projetar um corpo adaptável ao ecossistema do planeta, eles vão fazer essa mudança estrutural no corpo biológico de qualquer ser que tenha que se readaptar a mudanças ambientais e a mudanças climáticas do planeta Terra. Então, é importante que vocês entendam que toda a vida, todo projeto da vida, ela é elaborada no plano espiritual, no plano superior, e implantada aqui na Terra. Tá ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Portanto, quem nós deveremos procurar quando nós queremos realmente aprender tudo como funciona esse corpo? Porque, olha, é uma coisa muito interessante. Todos vocês aqui na Terra são usuários deste corpo. Mas nenhum de nós sabe como esse corpo funciona. Você não tem a mínima noção de como ele funciona. Ele está respirando, independente da sua vontade. Tá? O coração está batendo, independente da sua vontade. O ser humano, essa alma aqui, ela não tem uma relação profunda com esse corpo que ela está usando. Não tem. Certo? Ele usa esse corpo, mas não tem nenhuma conexão com ele. Então é por isso que quando a gente pratica as artes marciais chinesas, o Tai Chi Chuan, a gente pratica, para nós podermos ter mais relação com o corpo. Nós sentimos mais o nosso corpo, interagirmos mais com ele. Entender
a energia que ele reza. Por isso os chineses construíram uma medicina em torno disso. E por isso existe uma medicina espiritual também, né? Porque se esse corpo está com defeito, em grande parte ele transfere o defeito para o corpo físico. Tá? E vocês se lembram disso quando vocês assistiram o filme Nosso Lar. Né? Nosso Lar não, o filme do Divaldo. Assistiu o filme do Divaldo? O que aconteceu com o Divaldo quando o irmão dele morreu? Poucos dias depois. Ficou com paralisia nas... Mas por que ele ficou com paralisia? E fazia todo exame médico, não dava nada. Teve que vir uma médium e falar, puta merda, olha, tem um cara aqui, esse cara que está ao seu lado aqui, ele está emitindo uma energia para você, e esta energia está afetando o teu campo, e esse problema está travando o contato, parte do seu cérebro para as pernas. É como se tivesse uma lesão na coluna. Você está entendendo? Aí ele não andava. Aí, mas a pergunta era, por que o Divaldo não via o irmão dele? Precisou uma outra médium entrar no quarto e ver o médium lá, ver o espírito ao lado ali. Aí foi só conversar com o espírito, porque havia uma diferença de frequência, né, frequência vibracional, que o Divaldo não estava ajustado àquela frequência, então ele não via. Uma outra médium que tinha de fora, que tinha uma visão diferente, ela viu o cara. Então, foi muito simples. A coisa mais simples foi falar para ele, olha, você precisa se afastar do seu irmão. A proximidade que você está afetando o campo energético, o campo áurico dele. Mas olha que interessante, afetava só o irmão, não afetava a irmã, a mãe, o tio, o pai, o cunhado. É quem está na frequência vibratória. Isso é o encosto. Tá? Isso é o encosto. Tem encosto que sintoniza com você, mas não sintoniza com ela. Entendeu? Tem encosto que pega no seu, mas não pega nela. E vice-versa, assim por diante. Então, ali nós já tivemos uma cura aparentemente milagrosa. Foi só o irmão se afastar, ser encaminhado para o plano espiritual, para a sua jornada lá, o cara sai levando a cama e sai andando. Então, por que os médicos não curavam? Porque os médicos não entendiam como funcionava a tecnologia avançada do corpo. Os nossos médicos só entendem de bioquímica, corpo, físico, material. Não está enxergando outras coisas. Por isso eu digo, se você quiser consertar, você tem que chamar quem projetou, quem desenhou esse corpo, que sabe tudo sobre esse corpo. Tem todo o desenho dele, toda a matriz no computador. Sabe se ele mexer uma única ponta, é aquele, ele aperta um parafusinho, um DNA que ele põe no lugar, resolve tudo. Entendeu? Então, esse é um aspecto importante. É quem criou este nosso corpo para nós espíritos oriundos de várias partes da galáxia. Nós chegamos a este planeta com campos áuricos totalmente distintos uns dos outros. Uma horda, se ela vem de um planeta cuja estrela é azul, o campo áurico desse espírito está totalmente readaptado àquele lugar. Ele tem que chegar. Você sabia que o espírito, quando ele chega na Terra, quanto tempo ele demora para reencarnar pela primeira vez? Para encarnar? Mais de 10 anos. Ele tem que ficar nas cidades astrais, adaptando o seu campo vibratório energético à Terra, ao planeta, que tem uma energia telúrica específica, e ao Sol, a estrela amarela, que emite radiações completamente diferentes do mundo que ele veio. Por isso que as cidades astrais são feitas em cúpulas, para poder receber e criar um ambiente da onde ele estava acostumado, e fazendo adaptação aos poucos, para não haver um choque. A luz aqui, esse planeta é muito luminoso. É isso aí. Então, é muito importante que vocês entendam que lá atrás, no início desse projeto Terra, né, há bilhões de anos, muitos que nós chamamos de engenheiros siderais, eles são
vamos assim dizer, especialistas em formar planetas, tá? Implantar vida biológica em planetas pela galáxia, né? Implantar vida biológica é preparar corpos biológicos para níveis de consciência se manifestar. Por isso tem os insetos, tem as aves, que a gente trabalha com alma grupal. Tem as almas grupais, tem as almas individualizadas. Tem vários tipos de experiência que ao longo de bilhões de anos foram levados a cabo na Terra. Você vê, os dinossauros viveram na Terra por mais de 500 milhões de anos. Né? O homem, esse homem, ele não tem... Sabe quanto tempo ele tem na Terra só? Ele tem em termos de 25 mil anos. Aqui na Terra, não em outros lugares. Aqui na Terra. Então aqui na Terra, o homem só aparece nesse período. Antigamente era aqueles Neandertal, sabe? Aqueles Pithecanthropus, que eles não eram homens, entendeu? Eles eram um macaco que a gente chama de um símio, certo? Né? Porque, como eu falo para vocês, não vem os pleidianos lindos, 2 metros, meio bonito. Então, essa forma já existe em outros lugares, em outros mundos. Foi só uma questão de adaptá-la a este orbe, ao plano físico. Fazer um corpo biológico adaptado ao corpo físico. Né? Você está entendendo? É por isso que muitas vezes, na Bíblia, os antigos falam que nós fomos criados à imagem e semelhança de nossos criadores. Mas não no sentido, vamos assim dizer, mas no sentido físico, biológico. Quem criou esse corpo é uma raça, né? É uma raça humana. Você está entendendo? Que são esses nossos irmãos grandões aí. Eles são os engenheiros genéticos responsáveis, né? E outro que ajudam eles, né, no projeto é uns Greys de 1,20 m de altura, que são os grandes mestres da medicina cósmica estelar. Sim. Na verdade, esses conceitos de humano são conceitos muito subjetivos, certo? Da linhagem física humana, porque lá no astral as coisas vão sendo diferentes, tá? Mas tudo bem, vamos supor que, como os humanos, eles vão criar uma experiência para eles na superfície planetária, eles já são espiritualmente humanos. Os corpos astrais deles são corpos humanos. Então, eles precisam construir um corpo físico adaptável ao corpo espiritual. Né? Não pode pegar um corpo espiritual que tem 5 metros de altura e querer botar num anão. Ou querer botar num organismo biológico meio diferente que não bate, não dá certo. Você não pode pegar um golfinho e querer enfiar num ser humano. Ele não cabe, não há encaixes biológicos, energéticos, vibracionais. Os corpos astrais deles não têm as conexões. Né? Então é assim que funciona. Você vê, o síndrome de Down é uma experiência super especial aqui de uma raça de espíritos oriundos de um planeta específico. Então, eles não se adaptavam a esse nosso corpo. O corpo astral deles, se você soubesse, eu não posso falar isso. Eu estou meio proibido de falar isso. Né? Inclusive em respeito a todos os Downs e a família dos Downs. Porque provavelmente eles não estão preparados para ouvir essas coisas ou certas coisas. Né? Ainda direito, porque a forma deles, de onde eles vieram. Entendeu? Desses espíritos. Então, para se adaptar a esse corpo humano e essa condição, eles tiveram que fazer uma mudança genética radical. E colocar um cromossomo a mais é uma mudança radical genética. Não é uma coisa tão simples. Né? Né? E aí sim eles podem ser adaptáveis a esse corpo. Ainda não muito, hein? Os Down não são muito adaptados a esse corpo. Por isso que eles viviam muito pouco. Hoje não, mas há tempos atrás, o Down não passava de 20, 25, 30 anos de idade. Eles morriam cedo. É como se ele tivesse a idade de um animal, de um cachorro, que no máximo vive 20, 22 anos, sabe? Entendeu? Ele tem aquela imagem, ele não tem costume de permanecer muito tempo na matéria. Né? A reciclagem. Hoje não, hoje a gente tem Down que já vive.
Porque tem vários níveis de Down. Tem Down que faz faculdade e tal, faz tudo, tem toda uma ação, um leve Down, vamos assim dizer, né? Hã? É, igual o autismo que tem vários graus. Isso porque, né, são outros seres da mesma horda com outros graus de inteligência. Dentro da horda deles, entendeu? Né? Então é assim que funciona. Então, por isso, que nós, usuários desse corpo, nós esquecemos de toda a nossa natureza superior. Então nós não entendemos como funciona esse nosso corpo. Nós não temos acesso a essa informação. Da mesma coisa que nós esquecemos de toda quem eu sou, de onde eu vim, né, por que vim, o que eu estou fazendo aqui, que é a lei do karma, eu também esqueço de quem realmente criou este corpo que nós estamos usando. Né? Ok? Mas é óbvio que tem uma equipe no Astral Terra, né, que faz parte do projeto biológico da raça humana. Então ele entende de tudo sobre o DNA humano, partido, sabe? Ele entende que como que você pega duas células, né, um óvulo e um esperma, você junta, e a pergunta é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa que os biólogos aqui não entendem. Eles não entendem como aquelas chamadas células tronco, elas vão fazer depois de um tempo elas se especializam, faz célula do fígado, faz célula do olho, Por que elas fazem isso? Quem diz que elas têm que fazer isso? Que informação que elas estão seguindo? Então, eu vou explicar uma coisa interessante que eu aprendi com eles. Então, os engenheiros genéticos, eles fazem o seguinte, eles constroem no astral, eles constroem uma matriz. Uma matriz grande, hein? Uma matriz pronta. Tá? Eles constroem essa matriz no computador. Faz toda a matriz do computador, como ele quer o cara. Como que ele quer a pessoa. Ele vai mudando os DNAs, aquele corpo vai mudando na tela. Ele pode pegar esse corpo e projetar ele para qualquer idade, sabe? Esse corpo, quando tiver criança, ele vai ser assim, quando tiver com 20 anos, ele vai ser assim. O cara já adianta isso aqui, né? Ele faz toda a leitura, né? Se ele quiser implantar uma doença, ele implanta uma doença. Ele implanta um câncer para explodir quando ele tiver uma bomba relógio que com 30 anos ele dispara. Kármica. Então, se ele quiser fazer o cara nascer cego, então ele vai lá no computador dele, mexe naquele DNA. Se ele quiser fazer o cara com uma certa idade, tiver uma doença do fígado, que vai carregar, ele vai lá, programa o DNA dele. É um DNA programável. Tudo programável. Então, quando o cara encarna, ele encarna com uma matriz prontinha, o corpo biológico. Ele está com essa matriz. Isso tudo aqui é projetado antes do cara encarnar, porque tem que saber que alma que vai usar. Então, tem uma alma lá. Então, os caras sabem, tem essa alma aqui, essa alma vai entrar nesse corpo. Tá? Essa matriz aqui ela é projetada antes da mulher ficar grávida. Antes da mulher ficar grávida. Tá? Então, ele já tem todo esse projeto aqui, certo? Está tudo no computador em 3D e tal, é uma coisa lá. Eles sabem aonde fazer, o que fazer. Se ele inverter as DNA lá, tal, sabe? Eles projetam tudo. Tudo. Ok? Muito bem. Aí, isso aqui é feito de uma matéria sutil. Tá? Muito bem. Existe um ponto nessa matriz sutil, que é o ponto de partida. Por exemplo, quando, né, a mulher ficar grávida, ok? Eles vão conectar, não é? Aí não tem encarnação ainda não, o espírito não está aqui. Eles vão pegar essa matriz, vão colocar na mulher e vão fazer a conexão do esperma, das primeiras células, elas se conectam aqui. Tá? Então, esse primeiro é envolvida com toda uma matriz projetada, prontinha. Agora, o que essa célula vai fazer? Ela vai pegar material, ela vai começar a se reproduzir, ela vai pegar material do corpo humano, material nosso, que a mulher, que a mãe está comendo, tá?
Por isso que a mãe não pode fumar, não pode beber na gravidez, porque vai dar interferência, vai dar zebra, porque o feto vai ser construído de acordo com o material que ela está. E outra, o átomo sabe onde ele vai ter que se encaixar aqui. Porque são tudo átomos, você tem que entender que são átomos, são moléculas. São moléculas carbônicas, são moléculas e são proteínas, elas vão se encaixando nessa matriz aqui, ó. Não é o acaso, está tudo acontecendo aqui, ela está se encaixando aqui. A hora que o bebê está totalmente formado, está totalmente tomado por essa a matriz. Aí isso é só crescer. Só sair fora da barriga da mulher. E aí tem uma hora que os caras vêm e conectam. Depende. O feto tem que estar pronto. É depois dos 6 meses. Porque, vocês sabem, nunca um feto antes de 6 meses vinga. É difícil, ele morre. Porque não tem conexão, ele não está pronto ainda. Essas células não se fixaram todas aqui. Então o coração não está pronto, o pulmão tirou da barriga e ele morre. Ele não respira, não consegue fazer as coisas. Não é na hora do nascimento, não é antes. Por exemplo, aos 7 meses já dá para conectar, porque está pronta a matriz. Estando toda pronta a matriz, você gruda o plug USB. Aí o espírito fica conectado. O espírito não se conecta cedo, já na primeira molécula ali, sabe? Não é assim que funciona. Então, por isso que de 2 células simplesmente se constrói todo este ser. E se você perceber bem, os caras já perceberam aí, que a matriz do porco, por exemplo, é muito parecida com a matriz genética do homem. Que a matriz é pouca diferença do macaco, também do chimpanzé, poucas diferenças. Então, são essas diferenças que estão na matriz, aqui nesse desenho, que vai para um lado ou vai para o outro. Entendeu? Mas essa matriz está prontinha. Os átomos só vão grudando naquela matriz. Certo? Entendeu? Senão não dá certo. Se essa matriz tiver defeito, o feto nasce com defeito. Se algum problema der nessa matriz, o feto não consegue saber para onde vai. As moléculas que não sabem para onde vai. Sabe? Elas ficam perdidas e cria ali uma má formação. Tá? Uma má formação do fígado, uma formação do cérebro, uma formação do coração. Né? O caso do seu sobrinho. Aí tem que, às vezes, uma cirurgia dá certo, tal, corrige. Mas os caras depois, certamente, vão dar um jeito com a tecnologia deles, entendeu? Esse é o lance, que o nosso médico não sabe fazer isso. Né? Então, só para vocês entenderem que tudo isso existe diariamente no astral, você faz isso. Diariamente está nascendo gente. Você está entendendo? Então, os mentores kármicos, os senhores kármicos, eles pegam a ficha do cara. Aí eles passam para a equipe que vai projetar esse corpo. Olha quanto trabalho não tem do outro lado para se fazer. Né? Por isso eu falo, sem computadores, sem tecnologia avançada, ninguém precisa que anjinho de asa lá, só fica batendo no céu sem fazer nada. Até pode parar. O plano superior é muito interessante, tem muita ciência avançada, muita tecnologia operando. E que médico nosso sabe disso? Ninguém aqui na Terra sabe. Então esses caras, sim, sabem curar qualquer coisa. Porque ele sabe da matriz onde está o problema. Tá? Ele sabe onde está. A pessoa começa a ter um tumor, começa a ter um câncer. Aonde está o problema? Né? Por que a partir daquele momento aquelas células estão se reproduzindo defeituosamente? Tem uma ordem envolvida ali. Você quer ver um lance? É o seguinte, a matriz, ela vai ficar com você, ela vai ficar ali. Aí você começa a fumar, você começa a fumar, você começa a agredir todas as células do pulmão. Mas não é só a célula, você está agredindo a matriz. Se a matriz dá um defeito, os átomos que têm que se regenerar, as células que têm que ser trocadas, regeneradas, elas começam a entrar em lugar errado, começa o núcleo dela, porque isso tudo vai ao núcleo celular. Né? O núcleo dela não começa a reproduzir de forma correta. Ela reproduz uma célula que não tem nada a ver, que não vai fazer, por exemplo, o pulmão. As células começam a se reproduzir
e não vem célula do pulmão ali. Vem uma outra célula louca que não significa nada. E aquilo começa a crescer e tomar conta das células funcionais do pulmão. E ninguém sabe o que fazer com aquilo. É como se fosse uma desordem na matriz. Certo? A informação, ela não consegue mais ser respeitada. A informação dessa matriz. Então, praticamente, você vai tomar conta do sistema, o cara vai morrer. Só que os engenheiros sabem disso, né? Então, se o cara vai morrer, porque está programado que ele vai morrer. Então, às vezes a morte é programada, às vezes o cara programa uma disfunção. Tem pessoas que sabem que vai morrer com 35 anos no dia que vai encarnar. 35 anos é o prazo que você vai ter lá embaixo para fazer isso, tá bom? O espírito, não, tá bom. Ele encarna, só que não se lembra. Aí com 35 anos ele pega uma doença, pega um problema que descobre e um mês depois está morto. E não tem cura. Entendeu? Então tudo isso é um programa muito avançado, né? Que um dia vocês vão acordar para isso quando passar para o outro lado. E vocês vão ver como tudo estava extremamente organizado. Às vezes uma criança que nasce aqui morre com... Né? Eu tinha um garoto, eu dava palestra aqui no meu espaço, aqui. Durante muitos anos eu dei palestra. E tem um casal, né? Um casal de amigos meus, que ele trazia o filho dele, durante 3 ou 4 anos, ele tinha 18 anos, quando começou a assistir minhas palestras, mas ele tinha leucemia. Tá? E eles perguntavam para mim se tinha jeito, como é que eu falava assim, olha, não está em minhas mãos. Quando acontecem esses casos, né, precisa ver a matriz. Tá, né? E esse menino ficou assistindo por 4 anos as minhas palestras. Mas um menino bom, uma figura amorosa, legal pra caramba. Né? Aí com 22 anos, realmente ele teve uma crise, foi internado e não resistiu, partiu. Né? Aí eu falei uma coisa para a mãe dele. E aí? Né? Ai, Laércio, o que você me diz do meu filho? Olha, agora eu vou falar uma coisa. Agora ele já morreu, eu posso falar. Ele era um monge tibetano. Tá? Um monge tibetano que lá no Tibete estava às beiras da iluminação e da transcendência. Só faltava poucos anos de vivência na matéria, né, para ele sair dessa condição. Então ele recebeu um projeto para vir e partir cedo deste mundo. Né? E aí, né, do outro lado, ele é uma pessoa maravilhosa, bondosa. Ele sempre agradece pelas aulas que ele teve aqui, porque isso facilitou demais o reencontro dele, o retorno ao mundo espiritual. Né? Então, tem pessoas maravilhosas assim. Né? Tem pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos meus que ficaram muitos anos conosco. O Carlão conhece, né, Carlão? Lá de Campinas. E depois eu saí de Campinas, né? Eu fui para São Paulo, fechei meu espaço em Campinas, tudo. E ele teve um problema com uma mulher, tudo lá, e se suicidou. Entendeu? Né, para os nossos amigos, ele frequentava as nossas reuniões espirituais, praticava Kung Fu com a gente, Tai Chi, andava onde eu ia dar palestra, ele que me dirigia, levava no carro dele a gente, sabe, para baixo, para cima, ia para São Paulo, por exemplo, aquelas palestras em São Paulo, que eu tenho foto até hoje, do Projeto Terra, pô, ele que me levava para São Paulo no carro dele, toda vez que nós íamos para São Paulo. Ele era uma figura maravilhosa, não era, né, ele é, esse negócio de era, né, a pessoa está viva, ninguém está morto. E, né, ele partiu no suicídio com um problema, né, muito sofrido aqui. E do outro lado, né, ele foi muito amparado pelos nossos irmãos espirituais. Porque às vezes as pessoas, elas não se suicidam por má fé, né, elas se suicidam por não suportar uma experiência terrena, não suportar uma angústia, uma depressão, né, por vários motivos, né. Mas depois de um tempo no mundo espiritual, as pessoas vão se entendendo, vão se encaixando. Ele sempre está por perto no meu trabalho. Sempre me ajuda. Você está entendendo?
Então eu sempre falo uma coisa muito importante, né? O teu encosto de hoje pode ser o teu guia de amanhã. Essa é a minha frase que eu sempre falo. E eu falo isso porque eu tenho por experiência isso, né? Eu tive pessoas muito angustiadas e tristes que tinham morrido sem saber e vinha e a gente orientava ela. Tinha uma moça mesmo em São Paulo, né? Que ela morreu de acidente de carro perto de onde eu morava e ela ficou vagando por ali. Um dia ela viu todo mundo entrando no meu espaço, ela entrou junto para assistir a palestra. E assistiu minha palestra, ficou encantada e ficou esperando todo mundo ir embora. E quando eu estava na cama sentado fazendo a meditação, ela vem e senta na minha cama chorando. Uma menina linda, ela tinha uns 24 anos de idade. Ela tinha morrido num acidente de carro na Bandeirantes, ali perto de casa, que eu morava em São Paulo, tinha um espaço ali, no Brooklyn. Eu falei assim, ô moça, o que está acontecendo com você? Você está tão triste, chorando? Conta para mim. E eu sei que quando entrou na minha casa não é gente ruim, porque os espíritos não deixam entrar gente ruim ali para perturbar meu ambiente. E a gente foi conversando, foi interagindo, né? Aí eu falei para ela, fui ajudando ela a lembrar o que tinha acontecido do acidente, que ela saiu com o noivo dela de uma festa, 4 horas da manhã, todos bêbados pra caramba, e deram no poste, né? Perdeu a direção em alta velocidade, deu no poste na Avenida Bandeirante, não sobrou nada do carro. Não, nem lembrava, ele entrou em trauma, né? Existe muito assim, o espírito trauma. Ele acontece uma amnésia, ele não sabe o que está acontecendo. Tá? Ele não sabe o que está acontecendo, porque aí ele vai conversar com certa pessoa, ninguém vê ele entra em parafuso. Ele não está esperando a morte, cara. Ele está com 24 anos, com todo projeto, na faculdade, todos os amigos. Está esperando passar para o outro lado. Nunca estudou isso na vida, às vezes ele nunca nem imaginou. Então a recepção do outro lado às vezes é complicada. Aí tinha os meus amigos ali do lado, eu falei assim, não, você vai seguir essas pessoas. Eles continuam, não, pode deixar que eu vou. Não, esses caras, daí conversava com ela, porque quase ninguém interagia com ela, né? Ela passava as pessoas na rua, ninguém via. E ela tentava falar, tentava conversar, e nada, né? Aí ela foi. Aí passavam uns 30 dias, ela voltava, já melhorzinha. Aí eu falava, ei, você tá bem? Você tá? Não, eu tô me conformando, tá tão difícil. Né, aceitar toda essa situação, mas eu estou aprendendo, né? Às vezes eu venho assistir sua palestra aqui, porque você me ensina muito, tal, sobre a vida lá, e ela veio assistir. Olha, essa menina ficou anos. Aí um belo dia, né? Ela estava ótima, maravilhosa, né? Ela chegou assim para mim e falou assim, tudo que você precisar de mim, pode contar comigo, né? Você pode contar comigo o que você precisar. Então veja bem, aquele ser angustiado, triste, confuso e perdido, que aparentemente poderia ser um encosto, né? Naquele momento, anos depois, ele se torna teu guia. Porque ela está no astral, né? Se você pede um favor para ela vai lá fuçar, ela vai ver. É muito fácil ela resolver as coisas. Você está entendendo? Às vezes acontece assim, né? Eu estou aqui, vem uma pessoa para me ajudar, para me atender, e esses espíritos estão do lado. Às vezes é ela que aparece. Aí eu falo para ela, vê o que você pode fazer lá, vê quem é que pode ajudar. Ela vai lá, vai fuçar tudo, arma toda o esquema, a pessoa recebe a cura, a gente não, você nem sabe os meios que isso aconteceu. Às vezes é uma amiga, às vezes é o Salvador, às vezes é alguém, todo alguém que está imbuído no trabalho, sabe? O Gilson é uma pessoa que sempre está por perto. Então, eu quero que vocês entendam que existe todo um mundo do outro lado, de toda uma ciência e tecnologia. Tem alguém, tem uma equipe altamente sofisticada que sabe tudo sobre isso aqui. Sabe cada item. Isso aqui é uma matriz, né, 3D, avançadíssima, que vocês não têm nem noção. Só grandes especialistas sabem mexer nela. E isso aqui é um programa de computador que interage com isso aqui. Entendeu? Tá? Se há um defeito qualquer, eles atuam na matriz, mexem na matriz, o câncer desaparece do nada. Tem várias opções de cura. O câncer pode desaparecer em segundos, ou pode demorar uns 5, 6 dias, uma semana. Tem vários jeitos de você fazer. Tá?